Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos refletir aqui um pouco sobre o mundo do trabalho, mercado de trabalho, no sentido de análise sociológica, tá? O que a gente tem, o que a gente tem de transformação desse mundo do trabalho e como que isso afeta as nossas relações sociais, a nossa vida no geral. Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação aqui, recapitular o que eu já falei aqui sobre trabalho em outro vídeo, quando eu falo sobre Fordismo e Taylorismo. E ali a gente vivia num momento histórico em que os trabalhadores tinham passado por uma grande transformação, que foi o término do sistema feudal e o início do sistema capitalista, onde você tem o surgimento das classes sociais, não é isso? E essa mudança ocasionou uma série na verdade, gerou uma série de modificações do contexto social, econômico e político da sociedade até então europeia, que depois vai assambarcar todo o mundo, né? Então, uma das grandes diferenças foi que no feudalismo os trabalhadores eles trabalhavam para ter a sua subsistência, né? E aí no sistema capitalista a gente teve algumas revoluções, dentre elas a Revolução Industrial, que trouxe o surgimento das máquinas, né? Então a gente tem ali o nascimento da classe operária, como a gente a conhece, e um trabalho bastante braçal e manual, também como na época do feudalismo, mas transformado com a inserção das máquinas, né? E aí, na análise primeira que a gente faz, a gente percebe uma alienação do trabalhador fruto o resultado do seu trabalho, porque ele começa a trabalhar num pedaço do processo do trabalho e ele fica estagnado naquele pedaço em que ele faz. E ele também é visto como uma mercadoria na análise inicial ali do surgimento do capitalismo. Vamos dar um salto histórico e chegar nos dias atuais. O que a gente tem hoje? E aí, muito antes da pandemia, a gente já tinha isso sendo bastante desenvolvido, mas hoje em dia isso ficou evidenciado com a questão da pandemia mundial, em que as pessoas foram para casa e ficaram um tempo em casa. Desculpa o barulho, enfim, não consigo resolver essa questão. Mas ficaram muito tempo em casa e fazendo o que a gente chama hoje de trabalho remoto, né? E o que é esse trabalho remoto? É o trabalho que é desenvolvido em casa. Antes da gente entrar aqui nesse momento da pandemia, que certamente ocasionou e vai continuar ocasionando várias mudanças nesse trabalho, e sempre que a gente fala de mudanças do trabalho de forma estrutural, a gente está falando de modificações gigantescas na sociedade, na estrutura da sociedade, né? No aspecto social, no aspecto econômico, no aspecto político. Sempre que a gente fala sobre isso, a gente tem que ver como que isso vai impactar a vida dos humanos que compõem essa sociedade. Um pouquinho antes da pandemia, a gente já tinha um desenvolvimento grande do que a gente chama de teletrabalho, que é esse trabalho que o indivíduo desenvolve fora de casa, mas que quando termina o horário de expediente no escritório, enfim, onde quer que seja que ele esteja trabalhando, mas que ele volta para casa, não tem mais essa diferença entre trabalho e descanso. Por quê? Porque ele carrega o trabalho para casa, que é o que a gente chama de teletrabalho. E o celular propiciou esse processo avançado desse teletrabalho. Por quê? Porque muitas das demandas do trabalho estão aqui no celular. Então o indivíduo está no seu horário de lazer, mas ele não tem mais esse lazer como era antes. É muito bem pontuado o momento do trabalho e o momento da casa, do lazer. Então, o teletrabalho significa que você vai continuar recebendo trabalho em qualquer momento da sua vida, do que seria considerado o seu momento de lazer ou do seu momento de horário de trabalho.
Isso é o teletrabalho, que propiciou a gente chegar no que a gente está vivendo agora. Existem sempre pontos positivos e negativos. Qual foi o ponto positivo da gente ter tido um teletrabalho e a possibilidade e todo o instrumental necessário para poder realizar esse teletrabalho, que são os computadores, acesso à internet, celular. E aí eu tô falando de uma parte específica da sociedade, tá? Vamos chegar lá. Tô falando de uma parte específica que tem condições de desempenhar o que a gente chama hoje de trabalho remoto. Esse teletrabalho proporcionou passar por esse momento de pandemia que estamos passando e as pessoas poderem continuar trabalhando em determinadas áreas, tá? E aí que eu falei, que sempre que eu tô falando aqui de um pedaço que compõe a sociedade. Muitas outras atividades, esse teletrabalho ele não é possível, e mesmo sendo possível, ele não tinha a infraestrutura necessária para ser implementado de uma maneira tão abrupta, né? Que foi o que ocorreu quando a pandemia se estabeleceu aqui no momento em que a gente está, 2020. E aí, o que acontece? Isso possibilita a manutenção do trabalho de alguns. Esse trabalho passa a ter um outro tipo de demanda muito mais agressiva para o trabalhador. Por quê? Porque em nenhum momento ele se sente descansando, e isso é extremamente importante. E vamos lembrar lá no artigo 5º da Constituição, que está em vigor até hoje no Brasil, 1978, um dos direitos dos indivíduos e dos cidadãos é o direito ao lazer. E o direito ao lazer ele é fundamental, por quê? Porque a gente precisa de momentos para relaxar. A vida não pode ser trabalho em tempo integral. Por que não pode ser trabalho em tempo integral? Porque não somos robôs, né? A gente precisa trabalhar e a grande busca do ser humano é encontrar o equilíbrio, né? E o equilíbrio eu tenho aqui uma atividade que ela é importante, ela me coloca no mundo como um ser que se sente útil. O trabalho tem várias questões, muito além da questão da remuneração, que é extremamente importante, porque a gente vive numa sociedade capitalista que você precisa ter dinheiro para poder buscar essa dignidade, né, que não deveria estar atrelada dessa maneira ao dinheiro, mas na sociedade em que a gente está. Por quê? Porque se você precisa de saúde e o sistema de saúde não é dos melhores, se você tem dinheiro, você vai ter uma probabilidade maior de ter esse acesso mais digno a esse tratamento de saúde, e por aí vai, né? E aí o que acontece? O trabalho ele é extremamente importante por isso, porque tem a questão da remuneração, tem a questão de se sentir útil, tem várias questões. Mas ele necessita do descanso. Ele não, né? O indivíduo que trabalha necessita do descanso. Então, na nossa Constituição, o direito ao lazer, que está no artigo 5º, ele é fundamental. E quando a gente começa a ter esse tipo de composição atual, que já estava sendo implantado antes, tá? Antes da pandemia, e que inclusive viabilizou que muitas funções continuassem trabalhando de forma remota, mas esse trabalho do teletrabalho que proporcionou tudo isso, ele rompeu com o que estava melhor estabelecido, e inclusive até mais fácil de se buscar direitos quanto a isso, em relação a direitos trabalhistas, em relação a essa questão do tempo necessário de descanso do indivíduo e da divisão entre o descanso e o trabalho. Isso acabou. Então as pessoas, elas estão em casa e elas trabalham o tempo inteiro, né? Então a sensação de que você está sempre devendo em termos de produção é gigante em todas as áreas, e a sensação de cansaço é maior. Por quê? Porque você não consegue desligar a mente de um trabalho que está acessível o tempo inteiro, está acessível de madrugada, está acessível no fim de semana, está acessível no feriado. Então, essa é uma questão
específica de um grupo da sociedade, né? Porque existem outros grupos da sociedade que perderam o emprego, né? E vão ter empregos completamente reformulados, e aí na reformulação todos se encaixam, tá? Só que alguns tinham uma estrutura, uma viabilidade, uma possibilidade de viabilizar essa estrutura muito mais organizada do que outros. E quando a gente tem mudanças de momentos históricos da sociedade, a gente também tem transformações de setores do trabalho. Então, desaparecem profissões, surgem novas profissões, as profissões relacionadas à questão da internet, essa questão de redes sociais, essas profissões estão mais em alta. Por isso que até a gente vê, a gente observa o surgimento nas novas gerações de aptidões que as gerações antigas não tinham. Por quê? Porque não tinham esse acesso tão cedo, né? Tão no início da vida. Então tem várias questões sobre o mercado de trabalho que a gente vai abordar, e elas hoje em dia estão muito mais evidenciadas, fruto desse momento de bastante incerteza que a pandemia gera e de grandes mudanças estruturais na composição do funcionamento da sociedade, tá? Ficaram uns fios soltos de ideia aqui, eu sei, mas com os novos vídeos que virão, a gente vai abordando isso de uma forma mais específica, com maiores detalhes sobre os determinados pontos, tá bom? Então por hoje é só, um forte abraço, até o próximo vídeo.